Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 53 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o surgimento da vida. Vamos falar sobre a Terra primitiva, uma abordagem geral, sobre como que ela era, quais as características dessa Terra nos primeiros milhões de anos de vida dela. Vamos falar sobre a origem da água no planeta Terra, lembrando que a água é fundamental para a existência da vida, água no estado líquido. Sem a água no estado líquido, não tem a formação da vida, consequentemente, também não tem a manutenção da vida. Se, por exemplo, agora, no dia de hoje, a água no estado líquido no planeta desaparecesse, nós e nenhum dos outros seres vivos seria capaz de sobreviver. Porque todos os seres vivos, toda a vida depende da água no estado líquido. Seja água salgada ou água doce. Todos os seres vivos dependem da água no estado líquido, certo? Os primeiros seres vivos da Terra nós também vamos comentar. Como que eles surgiram, quais eram as suas características, algumas teorias por trás disso, é claro. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer como eram as características ambientais do planeta Terra primitivo, entender as teorias envolvendo a origem da água no planeta Terra e identificar os seres vivos mais antigos que ainda habitam a Terra nos dias de hoje. Existem seres vivos que são considerados os mais antigos, foram feitas algumas pesquisas, algumas datações com esses seres vivos e identificou-se que eles têm alguns bilhões de anos de vida e que eles se mantiveram, em sua maioria, vivos até hoje, a sua maioria no sentido de as suas características principais, vivos até hoje, depois de alguns bilhões de anos de vida. Então, eles representam a evolução do planeta Terra. Antes de começarmos sobre esses assuntos, origem da água, origem do planeta Terra, origem dos seres vivos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Vocês façam anotações e curiosidades de conceitos e definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, uma avaliação, ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar? A origem da vida. As evidências diretas mais antigas de vida no planeta Terra possuem pouco mais de 3,5 bilhões de anos. Ou seja, foram identificados alguns seres vivos com mais de 3,5 bilhões de anos, sejam eles fósseis ou não. No período em que os primeiros seres vivos, fósseis ou não, porque esse não seriam algumas marcas deixadas por seres vivos há 3,5 bilhões de anos, tá? Só para deixar bem específico. No período em que os primeiros seres vivos tiveram origem, nosso planeta era muito diferente do que é hoje. Nós observamos um planeta estável. Passa por algumas mudanças climáticas atualmente? Sim, passa. Mas, de maneira geral, ele está estável, habitável. Você consegue sobreviver ou você consegue encontrar seres vivos em todo o globo, certo? Em todas as regiões do planeta. Mas, no início, o nosso planeta era muito diferente. Estudos indicam que a Terra se formou há mais de 4,6 bilhões de anos. Inicialmente, a temperatura na superfície era muito elevada. O planeta era coberto por vulcões que expeliam material incandescente e fumaça constantemente. Imagine um planeta Terra, onde ele era uma esfera incandescente, uma bola de fogo, com os vulcões, vários e vários vulcões espalhados pelo mundo, todos eles em constante erupção. Uma erupção de um vulcão libera, além de lava,
além de lava, os piroclastos, enfim, ele libera uma grande quantidade de gás, uma grande quantidade de fumaça. E essa fumaça foi compondo a nossa atmosfera com o passar do tempo. Mas enfim, nosso planeta era uma esfera, uma bola incandescente de fogo. A mistura de gases que envolvia o planeta era diferente da atual e o planeta era bombardeado por meteoritos. Nós não tínhamos uma atmosfera rica em oxigênio, como nós temos atualmente. Era principalmente gás carbônico que tinha na atmosfera primitiva. E ainda o planeta era constantemente bombardeado por meteoritos. Fora os vulcões, fora toda aquela gases, dióxido de carbono, gás carbônico, o planeta era bombardeado por meteoritos, o que tornava todas as regiões do planeta inseguras para o surgimento da vida. Porque poderia cair um meteorito incandescente ali e queimar tudo o que estava se desenvolvendo. Então, foi um período da Terra onde não era possível o surgimento da vida. Depois de muitos milhões de anos, o planeta já havia resfriado bastante e a camada mais superficial da Terra solidificou. Ou seja, foi possível resfriar o magma que saía dos vulcões, foi possível resfriar, o meteorito caiu na Terra, ele derretia as rochas ao redor. Então foi possível resfriar essas rochas do derretimento dos meteoritos. A quantidade de erupções vulcânicas diminuiu, mas o planeta ainda era quente o suficiente para impedir que a água líquida se acumulasse na superfície terrestre. Ou seja, qual a temperatura que a água evapora? A água evapora a 100 graus Celsius. Se nesse período o planeta era quente o suficiente para impedir a presença, a existência de água líquida na sua superfície, quer dizer que a superfície do planeta tinha mais de 100 graus Celsius. Então, a temperatura do planeta era absurda, quando comparado aos dias de hoje, que tem uma média de 15 graus. Ao chover, a água evaporava em contato com a superfície e retornava para a atmosfera. Não sei se vocês já fizeram na casa da avó, da tia ou na própria casa de vocês, tiverem um fogão a lenha, de pegar uma gotinha de água e deixar pingar sobre a chapa do fogão quente. A gotinha fica pulando em cima da chapa quente. Ela não chega a encostar na chapa. A temperatura próxima da chapa é tão alta que quando a gotinha se aproxima dali, as moléculas de ar, as moléculas de água que estão para encostar na chapa se aquecem, evaporam e esse evaporar empurra elas, afasta elas umas das outras, que faz a gotinha subir novamente e ficar pulando até que toda a água daquela gotinha evapore, sem entrar muito em contato com a chapa, certo? E era isso que acontecia na superfície terrestre primitiva. Chovia sim, mas quando a água ia encostar na superfície, ela evaporava e retornava para a atmosfera. Esse ciclo de chuvas se repetiu continuamente por milhões de anos e ajudou a resfriar ainda mais a superfície do planeta. Com o tempo, isso possibilitou que a água se acumulasse em estado líquido nas regiões mais baixas da superfície e a formação dos oceanos se iniciou. Ou seja, chovia, a água esquentava e evaporava, chovia, evaporava, chovia, evaporava, chovia, evaporava. Com o tempo começou a resfriar a superfície, essa água que entrava em contato com a superfície. E a água começou a se acumular nas partes mais baixas, dando origem aí aos oceanos. Claro, foi um processo extremamente lento, levou milhões de anos para acontecer. Foi provavelmente nesses oceanos primitivos que surgiram os primeiros seres vivos, aqui representado como bactérias, mas enfim,
Os primeiros seres vivos eram muito mais primitivos do que as bactérias que nós temos hoje em dia. Atualmente, para a origem da água, existem duas explicações principais. Alguns cientistas acreditam que a água veio do interior do planeta, onde teria sido aprisionada durante a formação da Terra. Então vamos imaginar a formação da Terra. No início nós tínhamos poeira espacial. Poeira, rochinhas, pedrinhas espalhadas pelo espaço, que começaram a se unir. Bateu uma com a outra, a gravidade deixou elas unidas e elas foram se unindo. Segundo essa primeira teoria, partículas de água ou pedaços de gelo se acumularam junto nessa formação, ficando no interior do planeta Terra. Com o passar do tempo, as erupções vulcânicas, o afastamento a movimentação das placas tectônicas foi liberando essa água que evaporou, fez parte da atmosfera, choveu, resfriou o planeta, enfim, o surgimento da água veio do interior do planeta. Essa água então teria sido expelida para a superfície na forma de vapor junto com as diferentes substâncias durante uma erupção vulcânica, por exemplo. Já outros cientistas, eles baseados em pesquisas espaciais, eles defendem a ideia de que a água chegou ao planeta aos poucos, trazida por inúmeros asteroides e cometas que continham gelo. Então, os meteoritos que caíam na Terra, eles tinham partículas de gelo, que se não evaporou na entrada da atmosfera, já compondo a atmosfera ali, atingiu o solo e com o passar do tempo, graças àquela elevada temperatura do planeta naquele período, evaporava e fazia parte da atmosfera e, consequentemente, dos oceanos. Mas é uma grande quantidade de água que veio desses meteoritos. Então, são essas duas as ideias. Já para a origem da vida, a maioria dos cientistas propõe que as condições ambientais nos oceanos da Terra primitiva favoreceram transformações químicas entre determinadas substâncias, dando origem a novas moléculas cada vez mais complexas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no início tínhamos nos oceanos primitivos várias moléculas. Moléculas de carbono, moléculas de enxofre, moléculas de hidrogênio dissolvidas num grande oceano, um grande caldo primitivo, como se fosse uma espécie de uma sopa, super nutritivo para os seres vivos. Mas não existiam seres vivos nessa época ainda. Descargas elétricas, chuva, erupção vulcânica, calor, enfim, outros componentes fizeram com que essas moléculas fossem se unindo de diversas maneiras, dando origem a moléculas cada vez mais complexas, que com o passar de milhões de anos deram origem deram origem aos primeiros seres vivos, bactérias extremamente primitivas. Então, a ideia é que os seres vivos foram ficando cada vez mais complexos. A partir de um composto químico, eles foram se unindo e dando origem a indivíduos cada vez mais complexos. Os primeiros organismos teriam sido formados pela combinação dessas moléculas. E esses seres eram extremamente simples, mas conseguiam manter a sua estrutura, bem como utilizar recursos do ambiente para crescer e se reproduzir. Ou seja, eles tinham um ciclo de vida. Eles precisavam de alguns nutrientes daquele oceano primitivo. Eles iam precisar realizar a fotossíntese, a produção de energia para eles. E eles iam conseguir interagir com outros seres vivos ali para se reproduzirem, a deixarem descendentes e assim aumentarem a sua população, se diversificarem, sofrerem mutações e darem a origem aos seres vivos
um pouco mais complexos, mas ainda primitivos, certo? Há também cientistas que defendem que as moléculas que deram origem aos primeiros seres vivos tiveram origem fora do planeta Terra e foram trazidas para cá por meteoritos, asteroides ou cometas. Essa teoria conhecida como panspermia. Então, segundo a panspermia, essa teoria, os seres vivos, os primeiros seres vivos do planeta, eles teriam se originado em outras regiões do sistema solar ou de outros sistemas planetários e vieram para a Terra dentro de asteroides, que quando colidiram com a Terra nesse exato momento em que ela resfriou, em que ela poderia abrigar a vida, eles caíram nos oceanos e liberaram esses seres vivos primitivos, essas moléculas primitivas, que foram aí se diversificando, foram sofrendo mudanças e dando origem à vida primitiva que a gente conheceu e à nossa vida atualmente. Então são essas as duas principais teorias que nós temos sobre a origem da vida. Os seres vivos mais antigos encontrados na Terra são os estromatólitos. Então esses corais aqui, eles são os mais antigos que nós conhecemos, que são datados com aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Lembrando que a Terra, as teorias, os estudos científicos dizem que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Esses seres vivos têm 3,5 bilhões de anos, ou seja, são os mais antigos que nós conhecemos. São exemplos dos primeiros seres vivos que habitaram a Terra. São bactérias. Elas ficam superficialmente nesses estromatólitos realizando fotossíntese. Aí vem os sedimentos. No mar você tem areia, por exemplo, que vai ser transportada de uma região para outra e vai cobrir essas bactérias. Aí elas vão crescer para cima e vão sedimentar aquela areia. E daí, passado mais algum tempo, vai vir mais uma onda de areia que vai cobrir elas, elas vão crescer para cima e vão sedimentar e vão dar origem a esses corais a partir desse processo. São fileiras de bactérias que vão morrendo, vão dando origem a novas bactérias e vão fixando sedimentos, fixando grãozinhos de areia, fixando grãozinhos de carbonato de cálcio, enfim, de outros materiais ali, certo? Então, eles são extremamente antigos. Leva-se muitos milhares de anos para se formar um pequeno estromatólito desse. Os maiores, quanto maior, mais antigo vai ser o estromatólito. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.